Então, na ação penal 502.13.65.32, depoimento do senhor Delcídio do Amaral Gomes. A defesa aqui do senhor Luiz Inácio, o editor tem a contradita, é isso? Pela ordem, boa tarde. Ele não aumenta o som, não. Primeiramente, boa tarde a todos. Pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apresentar a contradita nos termos do artigo 214 do Código de Processo Penal. A defesa entende que, na qualidade de delator, a testemunha não tem a isenção necessária para colaborar com o esclarecimento dos fatos. Ademais, a defesa ressalta que, conforme a documentação ontem anexada aos autos, em ação penal no qual o objeto consiste na conduta de obstrução à delação de Nestor Severo, também mencionada na presente denúncia, no qual o Ministério Público da Procuradoria Regional de Brasília, ao concluir pelo pedido de absolvição do ex-presidente a condenação da testemunha, requereu a não concessão de benefícios e a remessa à Procuradoria-Geral da República para verificar a possibilidade de rescisão do acordo. O nome, não bastasse isso, concluiu o órgão ministerial também que a inclusão do nome do ex-presidente na colaboração da testemunha se deu com o intuito de angariar maiores benesses junto àquele órgão, de forma que, se não houvesse tal inclusão, o acordo não teria sido firmado. Esses são os esclarecimentos, agradeço. Certo. Isso é uma questão já um pouco antiga, fica registrada a contradita, de todo modo vai ser tomado compromisso. O senhor Delcídio depõe na condição de colaborador, tem um acordo de colaboração, e prevendo expressamente a tomada do compromisso, inclusive sobre as penas do falso testemunho, o que eventualmente não prejudica eventuais questionamentos de credibilidade. Então, prosseguindo aqui, senhor Delcídio, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha e também na condição de colaborador, que o senhor firmou um compromisso nesse sentido, o senhor tem o compromisso de dizer a verdade e eu vou adverti-lo que, se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde por um crime de falso testemunho, além do que o senhor perde o seu acordo, certo, senhor Delcídio? Absolutamente correto, doutor Moura. Senhor Delcídio, essa é uma terceira ação penal proposta pelo Ministério Público Federal contra, entre outras pessoas, o senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estou decidido pelo juízo que nós iríamos aproveitar declarações que o senhor prestou em depoimentos anteriores em ações penais também propostas, entre outras pessoas, contra o ex-presidente. Uma delas foi um depoimento que o senhor prestou em 22 de maio de 2017, no processo 506-3130, e o outro o senhor prestou em 21 de novembro de 2016, 504-6512. Nesses dois depoimentos, o senhor provavelmente não lembra os detalhes, mas nesses depoimentos que o senhor prestou perante esse juízo aqui, senhor Delcídio, o que o senhor disse foi estritamente a verdade? O senhor tem alguma coisa a retificar? Estritamente a verdade, e os autos do processo confirmam tudo aquilo que eu disse. O senhor não tem nada, nenhum fato, nenhum detalhe aí que o senhor gostaria de alterar ou de mudar? Eu só gostaria de, ratificando as observações do senhor, doutor Moro, confirmar que esses fatos relatados também fazem parte do anexo 7 da minha colaboração, onde eu faço um relato sobre o tema relativo a essa audiência do sítio de Atibaia. Certo. Então, nós vamos aproveitar aqui as declarações do senhor Delcídio e eu passo ao Ministério Público para as perguntas complementares. Boa tarde, senhor Delcídio. Muito boa tarde. Diante da ratificação dos depoimentos anteriores, as perguntas serão apenas complementares. E já me adiantando, eu gostaria que o senhor relatasse o que o senhor tem conhecimento envolvendo a obra do sítio de Atibaia. Conforme eu afirmei ao doutor Moro, e também em outras audiências em que prestei depoimento, as informações sobre o sítio de Atibaia foram fornecidas a mim pelo doutor Zé Carlos Bunlai, que nessas ocasiões dizia que ele era o responsável pela construção ou pela reforma do sítio de Atibaia, que inclusive estaria contratando ou contratou à época um engenheiro ou um arquiteto que eu desconheço o nome,
e que ele seria responsável pela reforma das instalações do sítio, né? E, ao mesmo tempo, depois, mesmo dentro do partido e junto ao ex-governador Zeca, ex-governador do meu estado, do Mato Grosso do Sul, ele seguidas vezes me dizia que iria passar o final de semana no sítio do Lula. Isso era uma coisa corrente, era uma coisa, apesar de eu não conhecer o sítio, nós sempre, costumeiramente, encontrávamos pessoas que iam passar o final de semana lá no sítio de Atibaia. E por último, e importante também, foi quando o Zé Carlos Bunlai me disse que estava mais tranquilo com relação ao cumprimento dos cronogramas estabelecidos na construção do sítio de Atibaia, porque a OAS iria entrar no processo e, com isso, ele teria certeza de entregar a obra em tempo. Então, essas são as informações principais com relação a esse tema sítio de Atibaia. Em relação a essas reformas que o Bunlai comentou com o senhor que queria fazer no sítio, essas reformas eram em benefício do ex-presidente Lula? O meu entendimento é que sim, porque esse sítio sempre foi conhecido como o sítio do ex-presidente Lula. Silêncio, pela ordem, a testemunha está para depor sobre fatos, o entendimento dela que... Doutor, se foi o benefício dele é um fato. Sem mais perguntas, Silêncio. Você de acusação tem indagações? As defesas têm perguntas? Eu tenho só isso. Seu Delcídio. Um pouquinho mais alto, porque depois eu Boa tarde, senhor Delcídio. Muito boa tarde. Sobre o episódio que o senhor acabou de relatar sobre o José Carlos Bunlai, o senhor teria algum elemento a corroborar o que o senhor está falando? Algum elemento concreto? Essa foi uma... Não, eu não tenho nenhum elemento concreto. O meu depoimento foi com base em encontros que tive com o senhor Zé Carlos Bunlai, que tive com o ex-governador Zeca e com outras lideranças do partido, e que não só davam conhecimento das reformas nesse sítio, como também demonstravam com todas as letras que esse sítio seria do ex-presidente Lula. E eu não tenho dúvida que aquilo que eu afirmei na minha colaboração premiada, tudo isso foi confirmado, inclusive documentalmente, em função de toda a investigação conduzida pelo Dr. Moro. Perguntando se o senhor tem algum elemento concreto. Até nós estamos com a colaboração do senhor aqui na Inter, se o senhor puder apontar. O senhor tem algum elemento que corrobore o que o senhor acabou de dizer? Uma pergunta objetiva. Ele já respondeu, doutor. Se quiser colocar esse argumento em alegações finais e tal, mas assim, não é apropriado. Agradeço a sugestão. Sem mais perguntas. Outros defensores têm perguntas? Pode ir, por gentileza, alcançar o microfone. Pedi para a doutora falar alto também, porque na verdade o microfone de transmissão está aqui. Ah, não é o mesmo, né? Não, a não ser que queira sentar aqui, ó. Boa tarde, seu Delcídio. Muito boa tarde. O senhor, quando foi ouvido perante o Ministério Público Federal, o senhor disse o seguinte, que a aquisição do sítio nunca foi ventilada ao depoente, no caso o senhor, pois o depoente somente ouviu falar da reforma. Eu queria saber se foi isso mesmo, que a conversa que o senhor teve foi sobre a reforma que foi feita no sítio e não sobre a aquisição do sítio. Foi sobre a reforma do sítio. Eu não conheço detalhes da aquisição, e eu ratifico e confirmo tudo aquilo que depois, não só ao doutor Moro, como também ao Ministério Público, que faz parte da minha colaboração. Sim, mesmo. Então o senhor ratifica o que o senhor disse, que eu acabei de ler para o senhor, é isso? Absolutamente. O senhor mencionou essa conversa que o senhor teve com o senhor Bunlai. O senhor lembra quando foi isso?
Não lembro quando foi isso, mas possivelmente isso aconteceu na época em que o sítio estava sendo reformado e basicamente talvez no segundo mandato do presidente Lula, mas a data específica eu não sei, até porque eu nunca participei desses entendimentos, mas constatei que ao longo das investigações esse processo, aliás, pequenos depoimentos que eu fiz sobre esse assunto demonstram claramente que aquilo que disse foi verdadeiro. Ou seja, na verdade, minhas perguntas são bastante objetivas, sua resposta também pode ser. O senhor já me disse que não se recorda quando foi. O senhor se recorda onde foi essa conversa? Só para lhe informar, o senhor Zé Carlos Bunlai é do meu estado, é de Mato Grosso do Sul. E, portanto, eu tive a oportunidade de ter várias conversas com ele, como eu mesmo disse na minha colaboração. Então, eu não saberia informar a data precisa, até porque conversas informais, normalmente eu não colocava na minha agenda de trabalho como senador da República. Entendi. E nem o local o senhor também... Principalmente no meu estado e na minha casa ou na casa do doutor Zé Carlos Bunlai. Entendi. O senhor também disse aqui perante o doutor Moro que, respondendo perguntas da defesa do ex-presidente Lula, que o conhecimento que o senhor teria sobre os fatos relativos à aventada beneficiamento de corrupção se daria porque, abro aspas aqui para as palavras do senhor, que o senhor foi líder do governo, que participava ativamente do dia a dia do Congresso e conversava não só com a maioria dos partidos, mas conversava com os diretores, com a própria nomenclatura da Petrobras. O senhor confirma essa informação, essa declaração que o senhor deu? Confirmo, porque eu, antes de ser senador, eu fui executivo de várias empresas e conheço essas companhias todas, até porque trabalhei com muitas delas em obras que eu comandei. E nessa qualidade, nessa atividade ampla que o senhor narrou, que o senhor tinha junto ao governo, junto à Petrobras, enfim, o senhor alguma vez teve algum diálogo, alguma relação com o senhor Fernando Bittar? Não. O senhor Fernando Bittar, do que é do conhecimento do senhor, participava das entranhas do governo, das questões relativas a decisões políticas, enfim, coisas do gênero? Eu desconheço, agora há um erro na cronologia. Eu fui líder do governo a partir de 2015. Essas conversações todas e o sítio, isso aconteceu no segundo mandato do presidente Lula. Não, tudo bem, eu estou falando inclusive do seu período inteiro, não tem problema, desde que o senhor tem essa relação que o senhor narrou com o governo. Gostaria de saber se em algum momento o senhor teve alguma relação política em que o senhor Fernando Bittar estava presente, não? Não. Aliás, se o senhor Fernando Bittar passar na minha frente, eu não sei nem quem é. Sem mais perguntas, excelência, obrigado. Outros defensores sem indagações? Não, aquele grave é aquele ali. São dois do... Boa tarde, senhor Delcídio. Muito boa tarde. Pela defesa de José Carlos Bunlai, uma pergunta bem simples. O senhor e o senhor Zé Carlos tinham uma relação de amizade? Na verdade, o Zé Carlos Bunlai, a família dele foi sempre, eu já relatei isso, inclusive ao doutor Moro e aos procuradores, ele é do meu estado e é da minha cidade. As nossas famílias sempre tiveram relação, mas eu sempre fui mais próximo do doutor Maurício Bunlai. Então, em resposta não tinha intimidade com o doutor Zé Carlos Bunlai. Nem amizade, né? Não, era uma relação amistosa. A amizade é um conceito muito mais amplo. Pois não. O senhor teve conversas com o senhor José Carlos Bunlai a respeito desta suposta reforma no sítio por mais de uma vez, é isso? Eu não me lembro se foi por mais de uma vez, mas quem me relatou essa questão do sítio, como também do Instituto Lula, foi o próprio Zé Carlos Bunlai. Ah, pois não. Então, estou satisfeita, excelência. Obrigada, senhor Delcídio. Eu que agradeço. Um esclarecimento do juízo apenas, senhor Delcídio. O senhor mencionou que outras pessoas teriam dito ao senhor que teriam ido ao sítio do Lula. O senhor poderia declinar, se recorda quem seriam essas pessoas?
O ex-governador doutor Moro, Zeca do PT, que ia com a esposa dele, dona Gilda, passar finais de semana com o ex-presidente Lula nesse sítio de Atibaia. Mas isso é relativo a esse sítio de Atibaia ou parece que ele tinha um outro sítio lá, o nome meio esquisito? Olha, doutor Moro, eu não sei. Eu sei que, em função até das investigações todas que o senhor conduziu, junto com o Ministério Público, o que o Zeca me falava era desse sítio de Atibaia, que ele saía às sextas-feiras de Campo Grande, o pessoal do ex-presidente Lula o apanhava lá no aeroporto e ele passava o sábado e o domingo lá. Certo. Mais alguém fora o ex-governador Zeca do PT? Esse sítio era muito frequentado, doutor Moro, mas eu não... Primeiro, eu nunca fui a esse sítio e eu também não tinha... O conhecimento que eu tinha dessas visitas era através do Zé Carlos Bunlá e era através do ex-governador Zeca do PT. O senhor não lembra outras pessoas, então, é isso? Não, eu lembro essas duas pessoas, com certeza, doutor Moro. Agora, dentro do partido, todo mundo falava do sítio do presidente Lula, que ele ia para o sítio, que ele ia passar o final de semana no sítio. E era uma coisa já absolutamente socializada, do ponto de vista de informação. Tá certo, senhor. Eu vou declarar então encerrado o depoimento. Pode interromper a gravação.